Será que o Kizaru pode ajudar o Luffy a trair a marinha? Ou será que ele só está manipulando eles? Olha, meu senhor, se o Kizaru estiver manipulando alguém naquela situação em Egghead, eu vou ter que bater palmas pro nosso querido macaco amarelo. Porém, baseado em tudo que a gente já conhece e que a gente entende ser verdade sobre o Mozzarino, é muito provável que não. Afinal, como eu mencionei lá na análise do capítulo, ele não parece nem um pouco confortável atualmente com a situação. Desde que eles chegaram em Egghead e a ordem que ele teve foi de matar o Vegapunk, ele não estava a fim de completar a sua missão. Só que a gente não sabia do porquê. Muitos pensavam que era só por preguiça, afinal, ele é um cara preguiçoso. Só que agora, depois do capítulo 1100... tudo faz sentido. Kizaru, na verdade, passou bastante tempo com Vegapunk, Sentomaru, Kuma e Bonnie. Tempo suficiente, pelo que parece, para ele criar um certo vínculo com eles. E não só isso. Durante esse período que a gente comentou, em uma festa, Kizaru parecia realmente estar se divertindo. Olhem a expressão dele enquanto ele come a pizza. Ele basicamente saiu de um personagem preguiçoso e inexpressivo para alguém que aparentemente estava encontrando um pouco de prazer na vida. E isso é mais representado logo no quadro abaixo, que é quando ele dança aos sons dos tambores da libertação de Nika. Na minha opinião, isso é o Oda brincando com a gente. Então, pensando nisso, não é impossível essa opção. Kizaru, quando Luffy utilizou seu Gear 5 pela segunda vez, ouviu os sons dos tambores da libertação. Então, provavelmente ele fez a associação ligando os fatos de quando ele ficou no laboratório com o pessoal e o que estava acontecendo agora. Então, percebendo que ele estava diante do Deus do Sol, ele então decidiu abrir mão de tudo que estava na sua frente para proteger aqueles que foram seus amigos durante aqueles meses. Ou seja, então, pensando nisso, ele então se levantaria e se aliaria ao Chapéu de Palha para que eles pelo menos conseguissem fugir daquela ilha, são e salvos. Mas independente de qualquer coisa, eu realmente acho que aquilo não é manipulação. Ou ele fez isso para poder auxiliar Nika, ou ele só não queria matar o Vegapunk mesmo. Fala galera, como é que vocês estão? Eu me chamo Thales, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje mais um SBSzinho, o quadro da semana onde as coisas mais absurdas são ditas por aqui, mas eu tento escolher pelo menos coisas que são interessantes pra gente comentar, explicar e que não ficou muito claro lá durante a nossa análise do mangá. Então se é sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve pra não perder nenhum tipo de vídeo e se você já é membro da minha tripulação, deixa o like que me ajuda pra caramba. Tá pronto então? Vamos lá falar um pouquinho de One Piece. Bora! Acredito que o Kuma saiba que o Luffy é o Nika. Olha, essa cena aí final do capítulo do Kuma chegando lá na Vila Fuxia, no reino de Goa, pode significar muitas coisas. A opção que eu dei lá no final do vídeo, enquanto a gente estava comentando, é que ele provavelmente foi designado pelo governo mundial para assassinar o filho do Dragon. Afinal de contas, sabemos que todo o governo já sabia onde que estava localizado a fruta de Nika, sabendo então que o Shanks roubou e que o Luffy comeu, então sim, ele poderia ter ido até lá para assassinar o usuário sem saber quem era. Porém, chegando ao reino de Goa, e fez a conexão que Luffy na verdade é o filho do Dragon. Sabendo disso, ele jamais, tanto que ele ainda tivesse consciência, assassinaria o filho do homem que foi o responsável por indicar Vegapunk para ele. Ou seja, ligando os fatos, Dragon foi o responsável por salvar Bonnie indiretamente, digamos assim. Então, essa foi a opção que eu apresentei. Só que existe uma outra. Kuma, durante o arco de Sabaody, revelou para o Rayleigh que ele ainda é um oficial do exército revolucionário. Então, já que ele permaneceu com essa ligação, é muito provável que ele ainda mantinha contato com o Dragon. Pensando nisso, embora o Kuma soubesse que Luffy era filho do Dragon, ele poderia ter ganhado a informação do governo de que essa pessoa comeu a fruta de Nika. Ou seja, ele estava indo para lá então apenas para confirmar se o Guerreiro da Libertação um dia realmente poderia retornar através dessa Akuma no Mi. Então aqui nesse momento do mangá, Oda cria várias opções que são válidas, mas baseado em todas as informações que a gente tem aqui na mesa, é sim possível que o Kuma tenha pelo menos a ideia de que o nosso protagonista é então o Guerreiro da Libertação que vai libertar todo mundo, digamos assim. O desejo de liberdade criou o Deus do Sol Nika. Em sua morte, o desejo dos escravos da liberdade de ser Nika criou a Hito no Mi modelo Nika. Uou, você simplesmente transcendeu. Você não foi direto na criação da fruta, você foi além. Você foi na criação do Deus. Porque se realmente o Vegapunk estiver correto, tudo nesse mundo é criado na fé, na vontade e no desejo de uma pessoa. Então se a gente parar para pensar um pouquinho e voltar lá para o século perdido, a gente consegue teorizar algumas coisas, então eu vou fazer uma modificação. A existência de um deus ou de deuses sempre foi retratada em diversas culturas mundo afora. Então eu também não posso negar que lá durante o século perdido, aquele povo tinha um deus que eles cultuavam. Mas a gente não sabe realmente qual era
ou como é que era a sociedade naquela época. Realmente era avançada ao ponto onde escravos não existiriam? Onde toda a corrupção do mundo tinha sido eliminada? Então, quando Insame e os Goroseis foram para a superfície, foi nesse ponto que o mundo começou a decair? São apenas algumas perguntas que são importantes para a gente entender a construção do mundo e realmente a origem das Akuma no Mis. Então, como eu falei para você, eu vou desconstruir um pouco. Então, ao invés de a gente pensar que realmente um Deus existiu para que a liberdade fosse alcançada, por que não pensamos na seguinte possibilidade? Durante a guerra contra o governo mundial há 800 anos, Joy Boy realmente foi importante e lutou fervorosamente contra todos os males que existem nesse mundo. Porém, sempre que ele aparecia para libertar os escravos, as pessoas o confundiam com o próprio guerreiro da libertação, o próprio Deus do Sol Nika. Ou seja, baseado nessa lógica, os escravos foram sonhando e foram desejando que essa pessoa aparecesse para que a salvação também chegasse junto dele. A partir disso, então temos o surgimento da Hito no Mi, modelo Deus do Sol Nika. Só que isso só é possível se realmente a teoria do Vegapunk estiver certa, que ainda não está 100% confirmada, né? Tá ali nos 90%, onde o desejo forte dos escravos da época, junto com a existência de Joy Boy, formalizaram então a possibilidade da criação dessa fruta poderosíssima. Imagino o Akainu ficando paralisado vendo a forma demoníaca dos Gorosei. Imaginem o Dragon também sendo um demônio. Eu tava dizendo pra vocês que daqui tudo pode acontecer e tudo pode aparecer e que eu seleciono com carinho as perguntas. Temos então aqui confirmado Dragon como o 6º Gorosei. Não faz nem sentido, porque Gorosei significa as 5 estrelas anciões. Como é que vai aparecer aí o 6º? A fruta dele, na verdade, é um demônio primordial que controla o elemento vento. Rapaz, aqui surge de tudo e eu me divirto pra caramba com essas perguntas, mas vamos lá, porque eu acho interessante a gente analisar qual seria a expressão do Akainu ao ver realmente a forma verdadeira de um dos 5 anciões. Depois de ver realmente como Kizaru se comportou, eu acredito que o Akainu não ficaria nada surpreso. Para que alguém chegue a ser almirante de frota, possivelmente precisa compactuar ou pelo menos aceitar todo o caos e a desgraça que existe no mundo, em prol de sim defender diretamente os nobres mundiais. E quem são os nobres mundiais também? Sim, os 5 Gorosei. Então, pensando nisso, eu acredito que a reação dele só seria de tipo: ah, é sério que você se libertou aqui? Vou ter que matar todo mundo para esconder a sua existência. É algo que dá para se esperar do Akainu, embora na sua última aparição ele não tenha aparentado estar muito confortável ali em Mary Joyce. Em relação ao Dragon ter uma fruta do demônio, não faz o menor sentido. Assim, seria o plot twist do plot twist, porque a gente já meio que tem uma noção de que os seus poderes estão realmente vinculados ao vento, ou pelo menos alguma coisa desse tipo. Só que o Dragon, além de ser o pai do Luffy, filho do Garp, é o líder do exército revolucionário. Como é que um cara que seria representado como uma afronta direto pro governo mundial, que são os demônios primordiais, vamos chamar assim, seria também um demônio? Se você somar 1 mais 1 aqui não dá 3, realmente fica complicado assim, mas eu vou pedir pro meu artista desenhar algo assim. Vai que Oda Gênio nos surpreende e o verdadeiro traidor é Dragon e não Imusama. Oh meu Deus. Nesse capítulo foi muito bom poder rever o Ace e o Barba Branca, e pensar que já faz tanto tempo que ele morreu. Também fomos surpreendidos com a informação de que o Kuma não é um dos corsários primordiais. A sua vaga foi liberada porque o próprio Ace, no início da sua aventura, derrotou o antigo. Comenta sobre isso. Será que esse cara pode ser o homem com cicatriz de queimadura? Faz sentido se pararmos pra pensar. Ora, meus parabéns, você pegou algo que foi muito difícil de olhar na primeira leitura do mangá. Tanto é que nosso vídeo de análise eu acabei não comentando sobre isso. Mas, se a gente parar pra pensar, sim, é uma possibilidade. Homem com cicatriz de queimadura, já tá aí ó, Jaguar de Sal, já temos aí Scooter Gabam, já temos aí até Chique Leão Dourado aí no meio, né? Tem muita gente aí dizendo que inclusive o Barba Branca não morreu em Marineford e a queimadura que o Akainu deixou nele faz com que ele seja o homem com cicatriz de queimadura. As maiores teorias de One Piece surgem da nossa maravilhosa comunidade. Então, vamos parar aqui só para fazer uma pequena análise. Ace derrotando um Chichibukai, assim como o Luffy fez com o Crocodile, é um paralelo muito interessante. E nessa época sim, ele já era possuidor da Fruta das Chamas, a Mera Mera no Mi. Então sim, uma batalha feroz, com certeza as chamas de Ace ficaram marcadas nesse Chichibukai que acabou perdendo. Ou seja, pensando nisso, com raiva do capitão dos piratas do Barba Branca, essa pessoa pode ter ido até as profundezas do mundo, atrás desse Road Poneglyph, e ter guardado para si, para que ninguém
conseguisse. Afinal, esse corsário jamais iria entregar a última peça do quebra-cabeça para a tripulação cujo homem que o derrotou faz parte, não é mesmo? Então, gostei bastante da ideia, faz sentido principalmente também pelo fato do Oda não ter revelado o seu nome. Pode ter sido sim por um capricho ou não ser importante para a história, ou ele pode estar guardando para simplesmente nos revelar nos próximos capítulos como sendo o Homem da Cicatriz de Queimadura, o antigo Chichibukai que Potgas the Ace derrotou, o homem cujo rancor é tão grande que resolveu acabar com toda a era dos piratas. Eu digo que isso é poético, você não diz não? Oda reescrevendo Shabound, uma das cenas mais aterrorizantes de ver Luffy se perdendo dos seus amigos, agora virou uma cena de esperança para o futuro. Hoje vocês viraram poetas. William Shakespeare está com inveja de você, meu querido. Agora, quando paramos para olhar vários anos atrás, aquela cena em específica de terror nos olhos do Chapéu de Palha, tudo começa a se encaixar como se já tivesse feito sentido. Afinal de contas, mesmo depois do time skip, nós tínhamos visto Kuma guardando o navio, o que nos provou que, na verdade, o tirano estava do lado, realmente, do exército revolucionário. Porém, agora que o flashback do Kuma aconteceu e que agora nós realmente entendemos sua origem, que tudo o que ele fez foi para trazer a paz e a liberdade para o mundo, realmente, Oda, você é um gênio, meus parabéns. E eu digo mais, como eu falei no início do vídeo, esse incidente que nós vamos presenciar agora, se é que podemos chamar de incidente, o Kuma indo para a Ilha Fuchsia, provavelmente só vai ser a cereja do bolo. Então, quando nós lermos o que vai acontecer, Shabound vai ficar ainda mais épico do que realmente foi. O guerreiro da libertação sendo salvo pelo homem portador das mãos capazes de libertar pessoas. Gente, se isso aqui não faz vocês ficarem arrepiados, eu não sei mais o que faz. Afinal, como eu tenho dito aí ultimamente, One Piece não se trata apenas de lutas bestas e sem sentidos. É muito mais do que isso. Se trata de uma história, de uma jornada e de aventuras. E que sim, temos lutas importantes que são usadas para retratar a evolução do protagonista e dos seus amigos. Mas no final, o que realmente vai importar são os amigos que nós fazemos pelo caminho, não é verdade? Pessoal, muito obrigado por mais um SBS da semana, foi um prazer trazer esses pontos aqui pra gente discutir, conseguimos dar umas risadas também, não é mesmo? Então se vocês ainda não assistiram a análise do capítulo, eu indico esse vídeo aqui pra vocês, está bem completo, a gente conseguiu analisar pontos bem interessantes que eu acabei não abordando aqui pra não ficar repetitivo. Foi um prazer mais uma vez, até o próximo vídeo, eu fui!